Olá, amigos. Aqui estamos de novo para mais uma apresentação do nosso podcast do Gente que Fala. Hoje eu recebo com enorme prazer o meu amigo Cláudio Tucci. Como está, Cláudio? Muito bem, eu que agradeço a oportunidade, Fausto. Você sabe o carinho que eu tenho por É você e recíproco. pelo seu programa, que já atuei várias vezes. Isso mesmo. Então, eu estou muito feliz de você ter lembrado de mim. Estou aqui à sua Imagina, disposição. foi um prazer, eu lembro sempre de você. O programa tem 25 anos e você 25, participou muito do programa, muitas vezes. Muitas vezes. Mas deixa eu apresentá-lo para o nosso amigo espectador. É apenas uma parte do que... Sim. Porque senão eu vou ficar aqui meia hora falando, não é? Você é advogado, Sim, ex-procurador do Estado, exatamente. foi chefe de gabinete da presidência da Sabesp, Exatamente. atuou como secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Exatamente. Esse foi talvez o cargo mais importante seu. Sim, foi o final da minha carreira, quando o Miguel Reale Júnior foi ministro, nossa amizade, ele me convidou e eu topei exercer o final da minha carreira na área pública com ele. Nós vamos falar sobre a sua atuação na secretaria. E tem mais. Você foi secretário interino da Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria Exatamente, no governo Franco Montoro, Franco Montoro. quando o secretário da época era o João Pacheco Chaves, que não teve um problema sério, e o governador me chamou, eu era jovem naquela época, e me convidou para assumir interinamente a secretaria, junto com o Pacheco Chaves. Aliás, um homem de uma educação, Sim. um homem Eu de uma grandeza, tinha muita admiração por ele. de uma grandeza muito, muito grande. E ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional, Foi. DEPEN, do Isso, Ministério da Justiça. quando o Zé Carlos Dias virou ministro, e ele vamos dizer assim, me convidou com muito ênfase para assumir o DEPEN, e, enfim, fiz lá um trabalho muito bom, muito bom. Cláudio Tucci, você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, de uma família italiana, né? Em que lugar de São Paulo? Vila Mariana, meu pai era empresário, minha mãe, enfim. E eu tive a oportunidade, por meu pai ser empresário, Fausto, tem um dado que a oportunidade na vida. Quando eu sempre pensei em ser advogado. Isso era a minha obsessão. Sim. Né? Vocação. Vocação mesmo. E quando eu tinha meus 17 anos, que fica naquela ideia de como é que nós vamos fazer, primeiro, o vestibular, segundo, também, vou ter que trabalhar, né? Eu achava que eu tinha que começar a trabalhar. E naquela época, se você se recorda com certeza, São Paulo se industrializava em função do café. Sim. Tanto em São Paulo, que foi Sim. a razão da industrialização de São Paulo, o café imprimiu essa situação, no Paraná, em Minas, né? E aí surgiu uma possibilidade tinha o Instituto Brasileiro do Café, o IBC, criado pelo Getúlio Vargas na década de 30, faz um convênio com o governo de São Paulo. E eles abrem um concurso para você prestar. Eu, como fui prestar, eu tinha um certo conhecimento por estudo, enfim, e acabei sendo aprovado. E aí abre-se uma porta para mim que eu agradeço muito, porque primeiro os vencimentos eram altos na época, para um rapaz de 18 anos. Sim. Né? Eu até brincava com meus primos, eu ganho muito mais do que vocês, né? Tirava sarro, mostrando olerite. Só que, num determinado momento, eles me designaram para ir para Ribeirão Preto. Assumir um trabalho junto à Casa de Lavoura. E você já era casado? Não, eu tinha 18 anos. E aí, conversando com meu pai
vai, Cláudio, vai, vamos em frente. Foi, vamos dizer assim, uma indicação que o meu pai me deu e que eu agradeço muito àquela cidade, porque eu fui para lá, fiz o meu curso de Direito na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, trabalhava na Casa Lavoura, na área do IBC, né? E tive a sorte também de ser professor da empresa em que eu trabalhava também como assessor. E aí abriu as portas. Tanto é que tem aí uma passagem minha muito interessante. Eu acabei me envolvendo na política acadêmica, fui para presidenta do centro acadêmico, isso em 1900, estou falando coisas antigas, 1965. Da nossa época. Exatamente. E aí vamos inaugurar o centro acadêmico da Faculdade de Direito. Quem é que eu recebo como presidente e a pessoa que aceitou o convite? Carlos Lacerda. Então, olha, candidato, até uma foto minha com ele aí, apresentando ele e ele inaugurando comigo o centro acadêmico. Então, Ribeirão Preto, para mim, até fui depois agraciado com medalha da Câmara Municipal, enfim, foi uma trajetória que me deu muita segurança. E ao final, depois de 6 anos vivendo em Ribeirão Preto, e agradecer, porque Ribeirão Preto é um centro que você sabe muito bem, comercial, e de nível universitário maravilhoso, porque tem todas as faculdades, todos os ramos da faculdade. Sim. Ao formar, evidentemente, eu já estava namorando aqui em São Paulo, noivando, aí eu volto e presto concurso para procurador. Sou nomeado e tenho também a possibilidade muito grande que foi ir para a Casa Civil. Uma pessoa que você com certeza conhece que me abriu as portas, Henri Curiaidar. Puxa vida. Então, presidente do São Paulo. Sim, e chefe da Casa Civil. Sim, senhor. Um homem de uma cultura jurídica muito grande. Henri Aidar. E eu tinha meus 27 anos, mais ou menos, se bem me lembro. Era governo do Sodré? Não, governo do Laudo Natel. Laudo Natel. E ele era um homem forte do Laudo Natel, porque o Laudo, não sei porquê, não viajava de avião. E ele fazia vamos dizer, a ida para Brasília, para os acordos com o governo federal, ele que fazia isso. E era um homem de muita sabedoria, muita visão. E ele, quando ele chegou, ele chamou, porque a Casa Civil naquela época tinha o quê? Talvez 150 funcionários, era pequeno. E eu estava iniciando na Casa Civil, né, da assessoria, e ele se abriu dizendo para o pessoal, olha, eu não sei nada daqui, eu vou confiar em vocês. Vocês vão me ajudar para levar a Casa Civil avante. Por N razões, eu tive essa aproximação com ele e criamos uma ligação muito forte. A tal ponto que ele, ao deixar a Casa Civil, né, e eu já em outra situação também, mantivemos a nossa amizade. Ele foi aqui para Paulista, ele para um cargo que era da Petrobras, que eu não me lembro mais qual é que era. Mas no aniversário dele, enfim, nós sempre nos encontramos. E ele me possibilitou várias coisas. Entre umas das coisas, o governo de São Paulo, na época, fez um acordo com a Getúlio Vargas para a formação de formadores da gestão pública. Prestei o vestibular, fui aprovado e ele me facilitou, porque era de manhã, ele me facilitou que eu fosse ao curso, me formasse. Então eu devo muito a essas pessoas. Muito. Que bom, que bom. É gratidão, né? Gratidão. Você tem filhos? Tenho um filho. Eu conheço, adoro, que é o Cláudio Tucci Júnior. Que hoje, inclusive, está aí. Cláudio Tucci Júnior. Advogado também. Professor, ele é mestre, doutor, eu falo isso de boca cheia, mestre, doutor e pós-doutor pela São Francisco. Ele é filho único? Filho único.
Infelizmente, eu perdi uma filha, então é um filho único. Você perdeu uma filha. Você sabe que eu Eu também sei, perdi. nós já conversamos sobre isso. É. Mas ele realmente me dá muita satisfação, além de ser um amigo inseparável, né, inseparável. Ele, quando soube que eu vim aqui, ele ficou muito feliz. Manda um abraço para o Fausto. Eu vou trazê-lo aqui também. Vale a pena. Ele, Fausto, pai falando de filho, né, pode falar. mas ele é um profundo conhecedor da educação. Ele é professor em várias áreas, mas ele admira e gosta da educação. Tem livros editados. O Miguel, inclusive, prefacia Miguel Reale. Sim. Então, é uma pessoa, um filho que me dá muita alegria, além de me dar 2 netos, uma neta e um neto. Que beleza, parabéns. Parabéns pela família. Fausto. Aliás, a família é tudo, né? É tudo, Muita gente quer acabar com a família, mas não vai conseguir. Não, a minha esposa, Deise, é procuradora também do Tribunal de Contas. É uma companheira... Tribunal de Contas do município ou do Estado? Ela, não, do Estado, Tribunal de Contas do Estado. Trajetória profissional sua, né? Bom, já falou do centro acadêmico, você se adiantou um pouquinho, mas como ex-presidente do centro acadêmico, como era representar os estudantes de direito nos anos 60, época muito brava? Muito brava, inclusive com prisão porque Ribeirão Preto era um centro de universidades, e que medicina, engenharia, odontologia, economia, odontologia, direito, e era uma época que havia uma interlocução entre nós muito grande, mas um momento de chumbo, porque realmente tinha momentos em que os estudantes eram presos e tinha uma situação de perseguição. Então, não foi fácil, foi difícil, mas eu consegui, na presidência, ter um diálogo, por assim dizer, principalmente com os delegados de polícia, né, de ter uma situação mais amena, mais, enfim, pela conversa, aceitação de certas imposições, para que a coisa andasse e que não tivesse tanta situação difíceis, e teve situações muito difíceis, realmente difíceis. Como foi trabalhar com o governador Franco Montoro na Secretaria de Cultura, né? Esse, ao meu ver, o melhor governador de São Paulo. Primeiro, um homem que aqui é quando... íntegro, né? Aqui, Fausto, nessa foto que aparece, eu levei meu filho para conhecer o governador na época. Eu já... Baixinho. Exatamente. E por que eu levei? Porque o Franco Montoro foi professor do Dante Alighieri. Meu filho estudava no Dante Alighieri. Então, eu fiz questão de levá-lo para conhecer. E o Montoro... E você usava bigode na época? Eu usava bigode. Se você quer uma confissão, eu comecei a usar bigode como em protesto quando minha filha faleceu. Aí eu pus o bigode. E meu filho, depois, não sei, percebendo ele que me fez tirar o bigode. Chega, pai, chega. As reações da gente em casos como o nosso são... a gente não sabe como vai reagir, cada um reage de uma forma, né? Exatamente. Eu fiquei de mal com Deus, depois... Somos dois. Dois, Fausto. Você também. A mesma coisa. Depois E o bigode foi uma forma de como é que se diz? De protesto. Foi uma forma de protesto. Depois eu fiz as pazes. Claro. O tempo passa e a gente vai... E hoje eu agradeço a ele tudo que ele me deu
de família É. e de possibilidade de estar aqui com meus amigos, como você, né? É. De longos A gente anos, né? De tá longos anos. Vivo e continuando a vida. Não é Exatamente, isso? agradecendo. É. Você representou a FEBEM no Canadá, no Congresso Internacional de Juízes de Menores. Veja. Isso aí é uma coisa também que o Henri Aidar me possibilitou. Por quê? Na verdade, existia a FUNABEM. O governo do Estado de São Paulo, na época do laudo, não tinha a Secretaria de Promoção Social que cuidava dos menores. Aí eles resolveram, porque havia uma pressão do governo federal para criar a FUNABEM em todos os estados, e eu participei do grupo de estudos que elaborou a legislação, e criamos a Promenor. E que eu tive a sorte depois de ser o diretor executivo que implantou a Promenor. Isso em função daquilo que havia acontecido. E foi uma experiência riquíssima. Mas, infelizmente, isso foi no governo do Paulo Egídio Martins, infelizmente, o secretário da Promoção Social, uma pessoa espetacular também, Mário Altenfeld, um médico, Sim. é um médico pediatra, Sim. né? E vocacionado para atendimento ao menor. Mas, infelizmente, São Paulo é São Paulo, no sentido da sua grandeza, da sua possibilidade. E a Promenor em São Paulo cresceu muito. E ele, como secretário da Promoção Social, pela assessoria dele, começou a sentir uma certa ciumeira. E aí fez a troca do nome, foi a hora que eu saí, inclusive, de Promenor, que era tudo certo, Promenor, para FEBEM. Ficou com uma triste memória, né? Hoje a Fundação Casa. FEBEM. Naquela época, Cláudio, a questão do menor infrator era tratada de forma muito diferente. Muito. Qual era a sua tese sobre o assunto? Havia, inclusive, uma unidade aqui no Brás, né? Na Celso Garcia, que era famosa. Tem uma história da Celso Garcia que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. E quando o Paulo Egídio assumiu, em que o Mário Altenfeld me convidou para assumir a direção executiva da Promenor, eu me lembro como fosse hoje. Eu, sinceramente, eu saía da Casa Civil por uma função que eu não conhecia. Conhecia dos estudos que nós fizemos, da evolução que a FUNABEM teve. Foi realmente espetacular no Rio de Janeiro, mas São Paulo era outra realidade. E tinha um acolhimento provisório de menor aqui na Celso Garcia, que na verdade era um presídio da pior qualidade possível. Tatuapé, era? Tatuapé, exatamente. E eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei em dúvida de aceitar ou não de ir para na época, Promenor. E o Mário Altenfeld falou para mim: Cláudio, vamos fazer o seguinte, o governador quer visitar lá na Tatuapé e assistir. E eu não tinha a mínima ideia do que era. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu ouvi a bandinha tocando, pá, 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 pá. Eu pensei que fosse menores, todo vestidinho, tocando e tal. Qual não foi a minha surpresa, que eram menores só de calção, todo com o cabelo rapado, cheio de hematomas. E aí entramos na unidade provisória de menores. Um presídio fétido, horrível. Tanto é, Fausto, que eu confesso para você, não cheguei ao final Aliás, o Mário Altenfeld, como era médico, ele olhou para mim e falou: Cláudio, você não está bem. É melhor você sair. Eu passei muito mal. E entrei em dúvida se eu deveria... Mentalmente você não estava bem. Não estava bem. O que eu estava vendo, eu não conhecia. Eu realmente não conhecia aquela realidade. Era uma realidade terrível. E o Azevedo Marques, o João Benedito Azevedo Marques, era presidente da Promenor. Aí o que aconteceu? Saindo,
Aí o Mário Tenfeld, na sua habilidade, me convida para almoçar na casa dele. E me convence, fala: "Ó, você não gosta?" Eu falei: Doutor Mário, eu me assustei realmente, eu peço desculpa, mas eu não conhecia essa realidade. Então, vamos lá para você mudar a realidade junto comigo." E eu aceitei. E fizemos um trabalho durante, até ter a divergência com a Funabem no Rio, uns 2 anos e meio. Fizemos novas unidades, acabamos com o atendimento ao menor da Celso Garcia, entramos com a educação pesada. Tivemos um acordo espetacular com a Volkswagen. Os menores iam para a Volkswagen aprender a pintura, a funilaria, ao mecânico. Enfim, foi um momento muito interessante e que eu me empolguei. Eu me empolguei, porque aí eu entrei de cabeça. Porque tudo que você fazia um menor abandonado. Menor abandonado. Foi aí, eu quero entrar nesse assunto. Eu falei para você antes, do nosso querido Joaquim Vilaça de Souza Campos, que foi presidente da FEBEM também. Exatamente. Nessa época que vocês viraram amigos ou já eram? Não, ele, nesse momento, o João Benedito, que conhecia muito bem ele, e o convidou para ser assessor. E o Joaquim, uma cabeça privilegiada, Sim. uma sensibilidade a toda a Sim. prova, fizemos uma amizade muito estreita, a tal ponto que o Joaquim, inclusive, ficou apegado muito ao meu filho. Ao meu filho, tanto é que antes dele falecer, ele teve com o meu filho várias vezes, e ele adorava, ele chamava, porque na época o Claudinho fazia natação na ACM, pequeno. E ele, Associação Cristã de Moços. exatamente, e ele vinha para casa, o Joaquim, para comer e tal, qualquer coisa. E eu me lembro de uma passagem muito interessante. Ele veio com apetrechos de natação, para pôr na boca, bolinha. E o Claudinho devia ter o quê? 5 anos, 6 anos. E aí, aí ele foi dar o presente pro Claudinho. E o Claudinho falou: "Olha, tio, muito obrigado, mas eu não gosto de natação, não quero isso, não." Não quero isso. E o Joaquim ficou muito amigo, muito amigo. Uma cabeça, puxa, fez uma bela gestão, bela gestão. Foi ele que me apresentou a você. E se apaixonou pelo tratamento ao menor. Se apaixonou. Eu tive a oportunidade, quando secretário de Esporte e Turismo do Estado, de fazer um trabalho também lá na FEBEM, inclusive levando, por exemplo, o Corinthians para jogar lá, com 3 titulares. Diziam que eu ia provocar uma fuga em massa, coisa que Que não aconteceu, O evidentemente. Maguila fazia palestras, eu fazia preliminares no Pacaembu com os garotos da FEBEM. Na gestão do Joaquim. Do Joaquim. Na gestão do Joaquim. A gente combinou, vamos dizer que a secretaria vai invadir a FEBEM. Isso. E foi muito bom, fizemos um trabalho maravilhoso. Eu tenho muita saudade do Sim, Joaquim. Sim. Joaquim é uma figura, vamos dizer, singular. Singular. Inteligente. Professor também, né? Professor da PUC, Foi candidato, inclusive, a reitor. Ele era uma pessoa... Bom, estudou na Alemanha, deu aula na Alemanha. Era um homem de uma facilidade, né? De fazer certas brincadeiras, inclusive extremamente inteligentes, né? Um amigão. Me deu o prazer várias vezes de almoçar na minha casa. Muito, uma figura que a gente sente a ausência. Queria muito bem você e falava muito de você. Qual é o seu posicionamento hoje sobre a maioridade penal, Cláudio?
Olha, na época que nós vivíamos a pró-menor, evidentemente, com o Estatuto do Menor, eu achava que isso era impossível de se querer diminuir a idade penal. Hoje, diante do que nós estamos vivendo, da situação gravíssima de trazer esses menores para o mundo do crime, hoje eu acho que nós temos que reduzir a idade penal. Eu penso que com 14 anos seria necessário, sim, seria necessário. Já é adulto, né? Sim, porque são crimes hediondos mesmo. Eles não têm, sabe? Não tem pena de ninguém, não. Matam por prazer. Exatamente, isso, Fausto. Matam pelo sentido do prazer. Prazer. E não tem senso crítico nenhum, né? Perderam completamente o senso. Que mundo que nós chegamos, né? Eu não sei qual vai ser o futuro disso. Eu penso o seguinte, no Brasil, a legislação penal, quer não só na sua legislação integral, como também o sistema deveria ser totalmente reformulado. Não é possível mais você ver o que acontece nas decisões judiciais, por exemplo. O que a polícia, quando fala que está enxugando gelo, é verdade. Ou que está numa porta rotativa, como se fosse de um banco. Entra e sai. Isso. E levando ao conceito da impunidade. Chega ao ponto do delinquente tirar sarro do policial, dizendo que você me prendeu, amanhã eu estou na rua. Isso é uma realidade. Mas porque aí é a culpa do judiciário, né? Vamos dizer assim, primeiro de uma legislação que é arcaica. Né? Hoje está se procurando modernizar uma série de coisas. E o Poder Judiciário realmente, sabe, não atende às nossas necessidades. Aliás, hoje nós vivemos uma situação de crise institucional provocada pelo processo que nós temos aí no Poder Judiciário. Para ser mais claro, começando no Supremo. Né? Exatamente. Eu nunca, com 62 anos de profissão, eu nunca vi um Supremo tão criticado como vejo hoje. Fausto, talvez seja a pior composição. Evidentemente, a gente não pode generalizar, eu não estou generalizando. Mas talvez seja a pior composição que o Supremo já teve. Porque o Supremo, alguns anos atrás, a gente nem sabia quem compunha o Supremo. Hoje você não sabe quem é a seleção brasileira, mas você sabe a composição do Supremo. Sim. E de forma, claro, devo tirar certas pessoas. Sem exceções. Tem exceções, mas tem outras que são lamentáveis. O sistema de proteção à infância no Brasil mudou muito, Cláudio? Para pior. É muito fácil a gente perceber isso, Fausto. Vamos pegar a Praça da Sé e vamos traçar uma linha direta com 20 ou 30 quilômetros além da Praça da Sé. O que nós vamos ver? Nós vamos ver áreas sem tratamento de esgoto, sem condições de habitação adequada. São Paulo não é Rio de Janeiro, mas você tem problemas à noite de fazer com que a polícia entre. Né? Você tem menores que não têm escola, não têm trabalho. E aí você pega todos esses menores para o lado mais fácil. Né? Fausto, eu tenho muito medo, e aqui quero fazer uma observação muito clara. Não vamos generalizar, porque também nesses lugares
Nós temos exemplos dignificantes de estudantes, de pessoas que tocam música, que cantam, que celebram a vida, né? Mas, infelizmente, isso é exceção, não é a regra. E é muito duro você pegar essa família, o pai, a mãe, que ficam 3, 4 horas no transporte para se dirigir para o trabalho. E de volta, quer dizer, São Paulo, em termos de mobilidade, por exemplo, deixa muito a desejar, muito a desejar. Isso tudo leva, na periferia, uma situação de desânimo, né? Desânimo. E de abandono. Embora justiça se faça, nós estamos avançando nessa preocupação, tanto a prefeitura como o governo de estado estão pensando muito em relação a isso e estão ampliando. Fazendo um bom trabalho, né? Exatamente. Esse é o nosso portal. Você, não me lembro se você já escreveu para o portal algum artigo, mas se não escreveu... Quem escreveu... Está convidado. Seu filho escreveu. Meu filho escreveu. Mas farei sim, com muito prazer. para você também. Muito obrigado. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Bom, você foi chefe de gabinete da presidência da Sabesp enquanto órgão público, né? Qual é a sua visão quanto à privatização da Sabesp? Fausto, a Sabesp é uma empresa, vamos deixar bem claro, enquanto empresa estatal, tinha e acredito que tem ainda um corpo funcional de altíssima competência. Sempre teve. Exatamente. Mas você tem um problema que os sindicatos avançam em situações que tolhem, na verdade, ela expandir ainda muito mais a Sabesp em termos de conhecimento, de técnica, e do que ela cresceu em São Paulo é indiscutível. É uma empresa. Agora, precisava tirar a amarra do Estado. Você privatizando, você libera, na verdade, as condições de gestão. E você tem, tanto é verdade, São Paulo é um exemplo para o Brasil. São Paulo hoje, eu não tenho os números presentes aqui, mas provavelmente nós temos 80% de São Paulo com água tratada. Esgoto, talvez, é um número que eu não tenho certeza, mas em torno de 50%, 60%. Mas quando você compara com os outros estados, nós somos realmente uma diferença brutal. Exatamente. Então, tanto a iniciativa de se criar um modelo para se ampliar essa situação no Brasil como um todo, eu acho que a privatização dará, porque o corpo técnico permaneceu, e ele é o coração da Sabesp. E se as pessoas que hoje estiverem na frente dela saberem preservar, vão ganhar muito. Mas terão a liberdade maior de fazer aquilo que deveria já ter sido feito. Para você ter ideia, eu me lembro muito bem, na nossa época, Álvaro Gabriel era o presidente, um homem de uma estatura magnífica. A perda de água em São Paulo era de 30% a 35%. Passado tantos anos, porque isso eu estou me lembrando, foi na década de 90 que eu fui chefe de gabinete. Continua a mesma coisa, 30% a 35% de perda. Porque toda a estrutura que nós temos é muito antiga. E o vazamento se dá. Então, eu acredito que com a privatização, esses problemas poderão ser minorizados. Então, a perda de água, você falando que você perde 30%, 35%,
É um absurdo daquilo que você produz. Um bom exemplo de privatização foi a Comgás. Sim, sim. A Comgás, a sede era na Rua Augusta. Eu Exatamente. cheguei a trabalhar lá durante um período, na assessoria da presidência lá. Eu conheci bem a empresa, né? Ela foi privatizada e cresceu, se expandiu. Na época tinha um número reduzido de... Exatamente, se expandiu pelo estado todo. Pelo estado todo. Depois trocaram o gás de nafta para o gás natural. Exatamente, né? exatamente. E hoje é uma empresa maravilhosa. Eu uso gás canalizado e não tenho problema nenhum. Eu tenho a impressão que a Comgás hoje provavelmente deve atingir 90% do estado de São Paulo. 90%. É uma empresa muito boa. Como é que você avalia o saneamento em São Paulo? Olha, da Sabesp, né? você veja o seguinte. Eu me lembro, na nossa época, iniciou-se a despoluição do Tietê. Nós já estamos praticamente há 30 anos. E como é que... Nada. Eu imagino que com a privatização, e eu espero, inclusive, se acelere esse processo. Então você veja que ela, como estatal, e com dinheiro, porque veio dinheiro do Japão, teve financiamento externo, como estatal, ela não conseguiu realmente operar aquilo que ela prometeu, que era a despoluição do Tietê. Isso está aí até hoje, né? Então, eu penso que com a privatização, alguns entraves que nós temos na área da água e do saneamento vão ser resolvidos. Um deles é a perda. Eu acho que eles vão diminuir muito a perda. Seria interessante que esses 30%, 32% se reduzisse para 20%, já seria um ganho excepcional. O Tietê despoluído, como ele existiu na época de 1920, 1910, que se nadava no Tietê, né? Sim. Seria um ganho para São Paulo maravilhoso. Eu conheci o Clube Esportivo da Penha na época, e o Rio Tietê, a minha avó morava lá por perto, e eu ia nadar ali no Rio Tietê. Exatamente. Tinha barcos, né? Tinha barco, a turma fazia... Que diferença hoje. Que imagina. Quando você assumiu o cargo de secretário estadual da Administração Penitenciária de São Paulo? Que ano foi no governo Mário Covas. Mário Covas. Mário Covas. Aí tem um dado que eu gostaria de colocar, Fausto, que a gente se orgulha muito. Você tem um currículo maravilhoso, hein? Por quê? Porque naquela época, e aí eu vou lembrar de certas pessoas, se você me permitir, Zé Afonso da Silva, claro. Então secretário de Segurança Pública, faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos. Olha. Quase 100 anos. E se tornou um grande amigo meu. Ele, como secretário da Segurança Pública, enfrentou uma situação, eu diria, caótica. Por quê? Porque não havia vagas para os presos. Casa de detenção na época, que hoje não existe mais, casa de detenção oscilava de 7 a 8 mil presos naquela situação em que deu, inclusive, o problema dos 112 presos que foram mortos, né? 111, ficou famoso, 111. E ele assumiu com uma situação onde as delegacias de polícia, em função da ausência de vaga nas penitenciárias, transformaram as delegacias de polícia em situação de presos. Os presos provisórios eram colocados nas delegacias. Então, na verdade, você tinha os delegados que ficavam como babá dos presos. E não tinha condições de operar, a Polícia Civil, que é fundamental, né? Não tinha condições de operar. E ele vivia um drama. E nós conversávamos muito. E teve uma passagem que eu quero registrar da grandeza dele, em função de eu ser secretário adjunto
da Secretaria de Administração Penitenciária com o objetivo, porque Fausto, eu enveredei mais pela gestão pública. Eu conhecia muito a gestão, por ter feito Getúlio Vargas, enfim. E ter também. Sim, uma coisa vai puxando outra, exatamente, né? e por Assim ser mesmo. procurador, então eu conhecia as coisas de uma. É. Aí o Mário Covas nos colocou a ideia de criar as vagas necessárias. E veja, num primeiro momento, nós conseguimos do Ministério da Justiça, Justiça se faça ao João Benedito, que era secretário na época, uma verba para começar a construir algumas unidades penitenciárias, mas era pouca. 18. Nós construímos 22. 22? Que acabou sendo, sabe o quê? Acabou sendo o mote que o Mário Covas usou na sua reeleição. Olha. Por quê? Por que eu estou contando isso? Porque um dia o Zé Afonso, nós tínhamos uma liberdade, ele ligou para minha casa um final de semana. E ele estava muito chateado no sentido das dificuldades que ele encontrava e das pressões que ele sentia dos delegados com toda a justiça, deles exercerem a condição de delegados, né? E não de guardas e presídios. E nessa conversa, acho que foi um sábado à noite, se eu estou bem lembrado, ele falando, Cláudio, mas sabe, o número de que vocês estão construindo, na época acho que eram 6. É muito pouco, Cláudio, não sei o quê. Aí começamos a conversar. Aí eu falei para ele, Zé, por que você não constrói? Aí eu não tenho a mínima condição, Cláudio. A minha estrutura está toda voltada para atender os presos que estão nas delegacias. Aí eu peguei daquelas coisas rompantes, né? As coisas que você faz como jovens. Dá um clique. Exato. Aí eu falei, me diga uma coisa. Quanto você tem de dotação? Se não me falha a memória, eram 32 milhões de reais. Eu falei, Zé, você não vai usar isso, que era para investimento. Eu falei, ele falou, não. Ele falou, você quer topar uma coisa comigo, Zé? Veja o nível de confiança. Você não quer transferir isso para a minha secretaria, para a nossa secretaria? E eu prometo para você usar ele na construção todinha de presídios. Aí eu topo. Como ele era muito amigo do Mário Covas, não tratava o Mário Covas como governador, era Mário. Aí passou, ele me falou, Cláudio, vamos transferir o dinheiro, você faz? Eu falei, nesse valor, pelos valores que tinham, dão 12 unidades. Cláudio, verdade, eu falei, dão 12. Zé, eu vou fazer os 12. Eu não, nós vamos fazer as 12. Desculpe nós vamos fazer as 12. Que somado aos que vinham do Ministério da Justiça, davam 22. 22 numa gestão. O Covas, quando autorizou, Covas era aquele que cobrava, sabia cobrar. Que nada, vocês não vão fazer nem 2, vocês não tem. E aí eu montei, fizemos. Eu falei para ele, você pode. Aí ele. Mas vocês não vão usar para vagas de vocês. Não, Zé. Você usa como você quiser. As vagas são suas. E foi o que aliviou. E o Marco Vinícius Peterluzzi, que esteve aqui no programa, Sim. foi um excelente secretário, completou e liberou a Secretaria de Segurança Pública de ser babá de preso. Então você tem hoje, nas delegacias, você não tem mais presos provisórios. Foi uma grande vitória. Uma vitória. Né? E o Mário Covas, que na época não entendia por que não ia ser reeleito, ele não queria, ele se afastou do cargo de governador, provocando um pouquinho o Fernando Henrique, se afastou, deixou o Alckmin que era o vice, né? E ele saiu, e o mote maior dele eram as penitenciárias,
a liberação das delegacias, a volta de segurança pública, que graças ao Zé Afonso da Silva se realizou. Graças, inclusive, à grandeza dele, né? Porque você fazer um edifício e pôr o seu nome lá era coisa. Ele não ligava nada para isso. Ele tinha uma grandeza. Tinha sido meu professor de Direito Constitucional também. Então eu tive um grande prazer de tê-lo como um grande amigo meu. E quando eu fui secretário de Segurança Pública Nacional no Ministério da Justiça, eu criei um grupo para estudar todo o problema de reformulação da legislação. E pedi à USP que mandasse alguém. Não é que me toca o telefone, ele diz para mim assim, o reitor Cláudio me chamou se eu queria participar. Quero dizer uma coisa para você, eu vou participar por sua causa. Você quer coisa melhor do que essa? Nós vamos falar da Secretaria Nacional, mas antes eu queria saber de você o que você pensa da ressocialização dos criminosos. Olha, Fausto, hoje meu filho teria muito mais condições de dizer os números corretos. Não, mas como observador. Na minha época, para você ter ideia, a reincidência oscilava entre 70% a 75%. Né? Eu hoje não saberia dizer para você se isso permanece, não quero ter essa ousadia. Mas acho que, na verdade, a situação da ressocialização hoje talvez seja mais difícil do que naquela época. Pelas implicações de PCC da vida, essas coisas todas, e também vamos dizer assim, da omissão do governo federal em relação a isso. E do estímulo que certas frases, certas palavras são inadequadas, né? Ficou marcado na nossa consciência aquela história de vai roubar um celular, né? É um celular, deixa, quer dizer, só que atrás do celular a morte de uma... Exatamente. Esse tipo, ou então que o traficante é vítima do sujeito são que... frases São impensadas. Inadequadas. E isso estimula, né? E hoje a gente vê que o crime organizado, infelizmente, avançou muito. Da minha época, como secretário que eu fui, para hoje, é astronômico o crescimento. Nesse item aí, como é que você vê o futuro? Fausto, sou sincero para você, me preocupa muito a situação do Brasil. Muito. Eu não gostaria de dizer para você que isso vai ser amenizado, ou vai ser corrigido, ou vai piorar. Mas eu não vejo a prazo curto ou médio prazo uma mudança de comportamento nisso. Você enfrentou alguma crise de rebelião ou grave durante sua gestão? Eu enfrentei na Secretaria de Administração Penitenciária várias crises, principalmente na Casa de Detenção, né? Mas a verdade é o seguinte, havia um grupo que administrava as crises e que eles iam na frente, né, para resolver o problema. A minha função, era dar os instrumentos adequados para que se resolvesse o mais rápido possível essa intervenção, né? Mas várias, na penitenciária feminina, na Casa de Detenção era quase que comum, cada 2 meses você ter uma rebelião, pelo excesso de presos. Como é que foi, né? a sua experiência como secretário nacional de segurança? Olha, foi uma experiência muito rica. E vou explicar o porquê. Quando eu fui convidado... Quem era o presidente? Fernando Henrique. Fernando Henrique. Quando eu fui convidado, o Miguel estava em Brasília, ele foi chamado a Brasília, e o Fernando Henrique fez o convite para ele ser o ministro da Justiça.
Eu me lembro que eu estava na rua Cubatão andando, toco o telefone, era o Miguel Reale. Cláudio, você pode me ajudar? Eu falei, no quê, Miguel? Porque eu realmente não estava acompanhando. Eu estou em Brasília, fui escolhido como ministro da Justiça. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, claro, Miguel, imagina, vou. Mas eu não tinha uma definição. Sim, não sabia Não. onde ia. Claro que eu vou, imagina, com muito prazer. Então, isso era acho que se não me falha a memória, se eu acredito que não, uma quinta-feira. Falou, então, eu vou estar sábado no São Paulo, você vai para o meu escritório, que nós tínhamos essa ligação, Miguel é meu amigo há muitos anos. Tá, eu vou, né, que era até na 9 de julho que ficava. Vou. E quando lá cheguei, ele falou, olha, eu gostaria muito que você assumisse a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Carta branca, Cláudio. Conheço você, faça o que tem que ser feito. É um cargo e tanto. Hein? Ah, sim. Vamos dizer assim, os secretários são o segundo nível da hierarquia. Inclusive, numa das vezes, Fausto, eu tive a honra, o Miguel estava viajando e o Fernando Henrique, num sábado, não, uma sexta-feira, chamou o ministro para uma reunião. Aí falaram para ele, olha, o ministro está viajando. Aí veio o Miguel sabendo, falou, Cláudio, por favor, me represente. E eu fui na casa do presidente, bateu um pau, de uma simpatia, uma inteligência, um homem de uma cultura, né? Então, mas o que era importante, o Miguel falou, faça o que tem que estar feito. Aí eu fiz a reformulação geral da secretaria. E eu disse para ele, olha, o que mais me chama a atenção, porque eu tinha sido secretário adjunto da Secretaria de Administração Penitenciária e também tinha assessorado a Secretaria de Justiça e não vinha dinheiro o dinheiro do governo federal não vinha. E havia uma massa de dinheiro que estava congelado. Todo ano voltava, não dava. Aí eu falei para o Miguel, eu vou pegar esse dinheiro, vamos criar um convênio com os estados, com os secretários, e vou colocar à disposição dele para que eles dão treinamento, compra de carro, enfim, aqueles que eles precisam. Cláudio, tem certeza? Eu falei, tenho certeza, vou chamar, vamos fazer o convênio? Vamos. Montamos o convênio. O Fernando Henrique aprovou a ideia. Eu me lembro que a Folha de São Paulo já tem até um recorte aí, que ele não acreditava muito que eu conseguisse em junho de 2021, entregar aqueles milhões que eu estava falando que nós íamos fazer. E, Fausto, foi uma coisa espetacular, a tal ponto que o Fernando Henrique falou, não, nós vamos fazer isso aqui no Palácio. Quando ele viu que havia a liberação, que eu tinha conseguido, que eu tinha movimentado todos os secretários de todos os estados, sem exceção, sem nenhuma exceção, inclusive do Rio de Janeiro, Como é que era a Benedita. Esse contato com os secretários? Porque quando você assume a Secretaria Nacional, os secretários de Estado procuram você para ver aquilo que você pode colaborar. Ajuda federal. Exatamente. O que é ajuda federal? Eu viajei o Brasil todo citando isso e me lembro na Bahia, em vários lugares, em que a imprensa me cobrava. E eu dizia, eu vim trazer, aí eu vinha com papel, com papel no sentido do convênio, está aqui o convênio. Se o seu secretário, o seu governo executarem, tudo bem, o dinheiro está à disposição. E isso causou uma repercussão nacional. E o Fernando Henrique, então, fez isso no Palácio do Governo. Ele presidindo, o Miguel Reale, evidentemente, né, que era o ministro, conosco, assinando e dando dinheiro para todos os estados. Foi a primeira vez. Você considera esse cargo o mais importante da sua carreira?
No, olha, no sentido de realizações, talvez não, Fausto, sabe? Porque teve coisas pequenas, modo de falar, Sim, menores. menores que eu me sentia, olha, basta dizer, você conhece a Pinacoteca do Estado. Vou contar uma passagem, quando eu estava na Secretaria de Cultura. Vou contar uma passagem para você. O João Pacheco Chaves, um homem desprovido de vaidade. Eu não o conhecia. O governador, na época, o Montoro, tinha ligado para casa dizendo, porque eu tinha participado. Como é que começa isso? Por que eu fui para lá? Porque, na verdade, havia uma crise na Secretaria da Cultura que ela não tinha estrutura. Só que a TV Cultura era ligada à Secretaria. Como eles não tinham estrutura, o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro da TV, que é uma fundação, e pagavam como é que chama quando você contrata um artista? Paga... Cachê, exatamente. Cachê. E aquilo estourou. Aquilo foi um escândalo. Aí se criou uma comissão especial de investigação. E eu fui, na época, eu fui nomeado para essa comissão, como membro. Como eu tinha facilidade de conhecer a estrutura, como é que fazer, eu acabei, não só os 3 foram espetaculares, né? Mas eu dava a receita, ó, faz assim, vai aqui, vai aqui. Aí, um dia eu chego em casa, tinha um recado do telefone do Palácio do Governo, mas era um número que eu não conhecia. Liguei. Quando eu liguei, aí tinha um secretário de governo na época, o Cláudio Tucci. Falei, sim, Cláudio Tucci, eu recebi esse telefonema, é o governador Franco Montoro, está designando você para ser chefe de gabinete da Secretaria de Administração da Cultura, com João Pacheco Chaves. Eu falei, mas eu não conheço o João Pacheco Chaves. Você aguarde que tudo vai acontecer. Imagina, Fausto, tinha na Rua do Ouvidor, tinha um restaurante famoso na Rua do Ouvidor, não me lembro o nome agora. Ele era um homem muito rico, né? Aí ele falou, olha, vai ligar para você o João Pacheco Chaves. Aí ligou, me apresentei, tudo bem. Aí ele começou a conversar comigo. O governador quer que você assuma. Você vai assumir a secretaria. Eu vou ser o secretário, mas você vai fazer tudo o que for necessário. Era a indicação do Ulisses Guimarães. E ele foi convidado por Ulisses para sair da secretaria, e ia participar. Você imagina que eu chego na minha sala, ele está na minha sala, sentado, veja a humildade dele. Tio, estou indo embora. Eu falei, doutor João, o senhor prometeu, o senhor vai embora. Não. Eu já falei com o governador, você não pode ir embora. Você, por favor, fique alguns meses, porque assim você me dá liberdade de poder ir embora, sem ter dor de cabeça. Que honra, hein? Que honra. Parabéns. Você teve uma vida maravilhosa e muito importante. Maravilhosa, que você me permite lembrar. Falta o livro, já escreveu o livro? Pois é, eu fui cobrado várias vezes de certos detalhes. Talvez, quem sabe eu consiga escrever o livro. Eu te ajudo nisso. Ah, tá bom. Vamos junto. Chegamos ao final da edição. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Espero vê-lo outras vezes, se Deus quiser. Faltou muita coisa aqui para perguntar para você. E espero que você tenha gostado. Fausto, foi para mim uma alegria imensa. Primeiro de te ver, recordar a nossa velha amizade. E mais do que isso, você me levou a lembrar certas coisas que estavam escondidas na minha mente, né? E é gostoso você lembrar. E mais, o que eu quero deixar claro, e eu gostaria que isso ficasse patente aqui, o meu agradecimento às pessoas que eu conheci e que me deram a mão.
Sim. Sem o que você não faz nada. É a eterna gratidão. Exatamente, né, que a gente tem que ter. exatamente. Então eu sou grato às pessoas, algumas pessoas que eu citei aqui, mas sou grato de verdade, porque elas me possibilitaram fazer aquilo que nós conversamos aqui. Perfeito. Confiaram em mim, confiaram em mim. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado da entrevista. Muito obrigado pela atenção. Fica com Deus e até a próxima.